Na Band FM, quem ama não esquece. A vida é feita de escolhas e cada escolha é uma renúncia. A partir do momento que você decide seguir por um caminho, pode ter certeza que tantos outros ficarão para trás. Nós nunca sabemos qual é o melhor e é por isso que uma vez que a gente escolhe, a gente tem que ir até o fim, tem que fazer de tudo para que no final a gente encontre a felicidade. Eu nasci numa família muito humilde mesmo. O meu pai era catador de papelão e a minha mãe costurava para fora. Eu lembro de ter chegado a chorar de fome quando eu ainda era criança. Aquilo, de alguma forma, se tornou uma revolta no meu coração. Eu me tornei uma mulher forte e ambiciosa. Por conhecer o lado ruim da vida, eu queria o melhor para mim. Eu sabia muito bem o que eu queria. Eu queria vencer. Para isso, eu me dediquei muito aos meus estudos. Na minha cabeça, a única chance de eu melhorar de vida era fazendo o que os meus pais não fizeram, estudando. Eu sempre frequentei escola pública, mas eu era a melhor aluna. E quando ainda era adolescente, até arrumei um trabalho na feira para conseguir pagar um curso de inglês. Depois, eu fui a primeira da família a conseguir entrar numa faculdade. E foi lá que a minha vida mudou. É que foi lá que eu conheci o Marcelo, que assim como eu, também era muito humilde. Eu tive que ralar muito para conseguir uma bolsa de estudos aqui. Ai, comigo foi igual, viu? Eu nunca pensei que conseguiria, nunca. Mas eu fico muito feliz de ter encontrado você, sabia? Eu também. Aqui a maioria dos alunos são tudo filhinho de papai, tudo riquinho. Eu dou graças a Deus de ter te encontrado. Porque aqui eles não valorizam nada. Já a gente, né? Tem que se matar de tanto estudar. É, mas vai valer a pena. Um dia eu vou ser o melhor advogado do Brasil. Nós seremos. Seremos mesmo, nós dois. Com certeza, meu amor. E tudo só vai valer a pena se eu tiver você do meu lado. Eu pensava da mesma forma. Eu tinha tido outros namoros antes, mas todos tinham sido horríveis, terríveis. Eu tinha até cogitado desistir do amor. Mas o Marcelo era diferente, sabe? Ele chegou para me mostrar que tudo que eu tinha vivido antes não era amor. Amor era bom. Amor não fazia sofrer. Amor era incentivar, apoiar. E tudo isso eu só aprendi com ele. Amor é tudo aquilo que eu só descobri que existia com o Marcelo. A nossa vida era bem difícil, sim. A gente se matava de tanto estudar porque nenhum de nós tinha como bancar aquela faculdade. Mas juntos nós sabíamos que íamos vencer. O Marcelo era um homem maravilhoso, um cara apaixonado pela família e de um coração, olha, desse tamanho, do tamanho do mundo. Ele tinha tão pouco, menos ainda do que eu. E mesmo assim fazia questão de dividir o pouco que ele tinha. Meu namorado era voluntário em asilos e orfanatos. E quando não estava com a cara metida ali nos livros, ele estava visitando esses lugares para levar um pouco de alegria para quem estava tanto precisando. Até servir comida para os moradores de rua ele servia. Ele queria salvar o mundo, isso sim, ele queria mudar as pessoas. E eu dizia que ele era um sonhador. Mas na verdade eu admirava demais. Agora, imaginem só. Se ele era assim, tão bondoso, com quem nem conhecia, pensa como é que ele era comigo. Nossa, o Marcelo, ele me tratava como uma rainha. Ele me mimava, me paparicava, fazia o que tivesse alcance dele. Minhas amigas diziam que eu tinha muita sorte por ter um namorado como ele. E minha mãe me lembrava todos os dias que eu tinha que agradecer a Deus por ter encontrado um homem assim. E eu fazia isso. Eu fazia isso todos os dias. Quando eu estava já no último ano da faculdade, eu consegui um emprego num bar à noite. Era um serviço temporário, coisa só de 3 meses, só para cobrir o afastamento de uma menina. Eu sabia que seria muito pesado porque eu já tinha meu outro emprego e ainda estava na faculdade. Mas eu sabia também que aquele esforço todo, por um tempo relativamente bem curtinho, ia me dar uma grana boa, sabe?
já que, além do salário, tinha as gorjetas também. A menina que me arrumou a vaga disse que tirava por mês, mais ou menos ali, o dobro do que eu estava ganhando naquela época. E aí, então, eu resolvi tentar, né? Eu fico preocupado com isso, Stephanie. Por quê, amor? Você já vive cansada e... Mas é só um pouquinho. Olha, se der certo, eu vou tirar um dinheiro bom pra gente. E aí, a gente pode até se casar um dia. Mas eu não quero que você se mate, entendeu? Mesmo que demore mais, a gente vai se casar um dia. Eu sei, Não amor. precisa ser às custas só de você, sabe? Do seu esforço. Má, se eu não estiver aguentando, eu prometo que eu largo, tá bom? Mas, ó, pelo menos tentar eu vou. Tentar por nós. Você é teimosa, né? Você é sempre muito teimosa. Sou muito teimosa. Você sabe que eu sempre vou te apoiar. Eu só não quero que você se prejudique. Nem nos estudos e muito menos na sua saúde. Obrigada, viu? Mas eu vou te ajudar em tudo, viu? Em tudo que eu puder. Tudo que for preciso, eu vou fazer. E ele ajudava mesmo. Ele ajudava demais. Quase todos os dias ia me levar e depois acordava no meio da madrugada para ir me buscar. Ele também preparava lanchinhos e marmitas para que eu não ficasse sem comer. Ou para que eu não ficasse comendo besteira na rua e gastar dinheiro, né? Além de tudo, ele copiava as matérias 2 vezes, fazia resumos para que eu não me atrapalhasse na faculdade. O Marcelo era um anjo verdadeiro. As primeiras semanas foram bem tranquilas, mas eu confesso que estar naquele lugar começou a me despertar uma certa raiva. Raiva. Era um bar chique, caro, as pessoas que frequentavam gastavam numa noite o que eu demorava às vezes 3 meses para ganhar. Eu olhava o preço das contas e eu sentia uma palpitação, sabe? Como é que podia ter tanta gente rica no mundo? Como é que podia? E eu ali tendo que trabalhar em 2 lugares para começar a pensar num casamento. Como é que as pessoas podiam esbanjar tanto, ostentar tanto? Quando lá em casa a gente tinha muitas vezes que ficar só com uma refeição na barriga durante todo o dia. Como? Mas ao mesmo tempo que aquilo tudo me revoltava demais, aquilo também me fascinava. No fundo era exatamente aquilo que eu mais queria pra mim. Era assim que eu queria viver. Chegar num bar, sair pedindo tudo que tinha no cardápio, sem nem olhar quanto custava. Eu queria só era passar a mão no cartão quando chegasse a conta, sem nem me preocupar com o valor que tinha dado. Por quê? Por que alguns tinham tanto? Por que outros tinham tão pouco? Eu não me conformava. Até que um dia, chegou no bar um homem bem mais velho do que eu. Ele sentou no balcão onde eu estava ali preparando as bebidas. Ele estava sozinho e começou a puxar assunto comigo. Pra ser sincera, eu já estava acostumada com esses homens, sabe? Cheios da grana, bêbados, que ficam ali jogando conversa fora, até conversa mole. Mas aquele era diferente. Ele me olhava diferente, ele falava diferente. Era bem gentil, divertido até. Não era abusado, sabe? Era simpático. E eu até que gostei do papo dele. No dia seguinte ele estava lá de novo, e depois de novo, e de novo. O Wagner foi aos poucos e depois de 4 dias, passou a me cantar. Eu já tinha conversado bastante com ele e já tinha percebido que era um homem muito rico. Eu não sei se foi por isso, eu não sei, mas eu comecei a dar corda para ele. Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, eu juro que eu não sabia. Eu amava o Marcelo. Eu nunca tinha traído meu namorado. Mas eu estava curtindo aquele joguinho com o Wagner. E ele, claro, percebendo, me chamou para sair do bar. Depois do meu expediente. Na hora eu recusei, sabe? Eu de cara já falei não. Eu era comprometida, eu amava o meu namorado. Mas aí, ele que já me conhecia, já sabia da minha história toda, disse que se eu fosse passar a noite com ele, eu não precisaria me preocupar com as contas até o final do ano, porque o que ele me daria por algumas horas era o que eu ganhava em meses. Eu fiquei chocada, eu confesso. Eu fiquei chocada e tentada também.
Mas eu recusei. Recusei porque isso era me vender, era fazer programa. Só que ele insistiu, ele falou que sempre conseguia o que ele queria e que por isso ia me oferecer o dobro. Ai, gente, era muito dinheiro. Eu não aguentei, eu topei. Eu coloquei na balança e eu pensei que eram só algumas horinhas. Algumas horas para conseguir um dinheiro alto demais. Uma grana que poderia ser a entrada de um apartamento no futuro. Eu fui. Foi uma noite bem difícil. Só Deus sabe o quanto eu tive que me esforçar para deitar com outro homem, sendo que eu amava demais o Marcelo. Mas eu me dizia o tempo todo que era por nós, aquilo tudo era por nós. Não estava significando nada, era só o meu corpo, era só isso. Só o meu corpo e não o meu coração. No final ele pagou. Eu peguei o dinheiro e fui embora. E nós nunca mais nos vimos. Mas aquilo tudo acabou acendendo uma luz dentro de mim. Tinha sido fácil demais conseguir tanto dinheiro de uma forma assim, tão rápida. As meninas que trabalhavam no bar sabiam do que tinha acontecido e disseram que se eu quisesse mais outros clientes, era bem fácil de conseguir ali. Foi assim que eu descobri que o bar era para isso mesmo. O bar existia para homens endinheirados conseguirem garotas de programa de luxo. Aquilo ficou tanto na minha cabeça. E eu vi que a realidade é que não importava o quanto eu estudasse, o quanto eu me dedicasse, eu nunca ia chegar naquele patamar. Nunca. Eu nunca ia andar com uma bolsa de grife que custava o preço de uma moto. Roupa, sapato, joia, desculpa, não era estudando que eu ia conseguir tudo isso. Aquelas meninas que frequentavam o bar e que eu tanto invejava poderiam ter sido como eu. Moças humildes que escolheram um caminho mais curto. E que para ter uma vida de luxo, uma vida boa, se submeteram a algumas situações. Eu sabia que eu era bonita, que também poderia conseguir o que elas tinham. Então, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida e... Terminar? É isso, terminar. Do que você tá falando? Como assim? Por quê? Não é você, sou eu, Mar, sou eu. Como você? Eu não sou boa o bastante pra você, é isso. Não, Stephanie, pelo amor de Deus, para com isso. Eu preciso de uma explicação decente. Isso que você tá falando, isso é bobagem. Eu preciso de alguma coisa melhor do que isso. Eu mereço. Por favor, eu não tenho mais nada pra te falar. Eu só te peço que você respeite a minha decisão, como eu sempre respeitei você. Stephanie, olha aqui. Olha aqui. Pelo amor de Deus, olha pra mim. Olha pra mim e diz que você não me ama. Diz que você não me ama. Mas eu não podia. Eu não conseguia, porque não era verdade. Eu ainda amava o Marcelo, mas eu tinha tomado a minha decisão. Eu decidi abrir mão desse amor, eu decidi largar o Marcelo para me tornar o que chamam por aí de acompanhante de luxo, de garota de programa, sei lá, chamem do que quiser. Terminar com ele era o mínimo que eu podia fazer. Ele não merecia que eu mentisse, que eu traísse ele. Obviamente, nunca ia aceitar uma coisa dessas, né? Então, não tinha o que ser feito. Eu não podia nem falar pra ele o que estava acontecendo de verdade. Mas eu estava decidida. Eu queria vencer na vida e eu queria isso de qualquer jeito. Hoje, eu tenho clientes milionários que me pagam uma fortuna por algumas horinhas. Dessa forma, eu já consegui comprar um carro 0 quilômetro e eu ainda aluguei uma cobertura para eu morar. Isso tudo em menos de 1 ano, viu? Você acha mesmo que eu ia conseguir tudo que eu tenho hoje tão rápido na vida? Com aquela vida que eu levava? Jamais. Não, eu garanto que não. Então, sim, eu abri mão de um amor para ter uma vida de luxo. Não, eu não me arrependo, não. Por mais que às vezes eu me pegue
me questionando, me perguntando como teria sido a vida ao lado do meu grande amor, eu logo saio dessa doçura da vida e eu venho para a minha realidade. Eu não me arrependo e sou muito mais feliz, sem amor, mas com a minha vida luxuosa.